E é com este time que nós estamos começando, a partir de agora, mais uma edição do Donos da Bola Rádio. Estou abrindo meu celular, a planilha infalível da dupla Grenal. Bruno Soares já está por aqui também. Grêmio e Internacional. Grêmio e Internacional. Como foi o aproveitamento de Grêmio e de Internacional depois do Mundial de Clubes? Isto é, até agora. Afinal, aquele período em que o futebol parou e em que um bom tempo de treinamentos foi colocado à disposição da dupla Grenal, redundou no quê? O Grêmio jogou 12 partidas entre a volta no futebol brasileiro depois do Mundial de Clubes e a parada atual para os jogos das seleções. Nesse período, o Grêmio somou 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Aproveitamento, 36%. Fez 11 gols e sofreu 14. Vamos ao Inter. 13 partidas disputadas entre a volta no futebol brasileiro após o Mundial de Clubes e a parada atual para os jogos das seleções. Nesse período, o Inter somou 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Aproveitamento 43,6%. Fez 15 gols e sofreu 17. Tudo que um treinador quer é que haja um tempo para treinar. A dupla Grenal teve à disposição um tempo para dar férias e um tempo para treinar. E redundou nisso aqui. 36% de aproveitamento para o Grêmio e 43,6% de aproveitamento para o Internacional. Então, realmente se ajusta time quando tem esse tipo de parada? Porque esse não é o histórico da dupla Grenal. Eu lembro de outras situações atrás que foi a mesma coisa. Teremos uma semana, teremos 10 dias para treinar, vamos voltar melhor, esse tipo de coisa. Nunca aconteceu. E agora está acontecendo de novo um desafio. Eu vou começar a ideia com uma fábula que todos conhecem. Garrincha, certa vez, foi orientado por um treinador que era para ele pegar a bola pela ponta direita, driblar 3, ir até a linha de fundo, cruzar e não sei mais o quê. E Garrincha, não, tá tudo certo, professor, mas o senhor combinou com os russos? Essa é a fábula. A dupla Grenal, como olha só pro seu umbigo ou pra sua aldeia, e nós, por consequência, não reparou no seguinte: são 20 que param nesse período. E aí é um duelo de preparações. As preparações dos outros, e os campeonatos mostram, são melhores que as preparações da dupla Grenal. Não é só Grêmio e Inter que param 20 dias, é todo mundo. Nesse momento é todo mundo. Parou 20 dias, todo mundo. Todos com desfalque. Se o Inter tem desfalque, o Grêmio tem desfalque. Para treinamento, que eu digo, né? Tem gente que não tá treinando junto porque tá nas seleções. Então, eu vejo da seguinte forma: dizer aqui no Sul que o período de 10 dias vai ajudar, beleza. Tu combinou com teus adversários lá? Porque eles também vão ter 10 dias pra treinar, velho. Depende da qualidade do time, cara. O Internacional, quando não ganhou... Não é só isso, Daniel. É mais grave mas também depende da qualidade. O Inter, quando ganhou a Libertadores, ele teve parada de Copa do Mundo e teve que reverter o resultado do primeiro jogo pra seguir adiante na competição, e ali adiantou a parada. Inclusive, teve uma que o Inter trocou de treinador, que foi em 2010, né? Que aí entrou o Celso Roth, lembra? Mas aí era para um evento específico, era para um confronto de mata-mata. Mas o que o Daniel tá falando faz tudo sentido. ao mesmo tempo. E eu vou lembrar, o Daniel lembrou um exemplo em que o Inter melhorou, né? O exemplo que o Inter piorou, que foi a parada da Copa América em 2015. Que o Inter tava voando na Libertadores, parecia que ia chegar nas cabeças quando volta. Claro que aí entra o outro fator, que pra mim é o principal, Guimarães, não ignorando o que tu tá dizendo, que eu acho que é importante também. Mas pra mim o fator principal é o que o Daniel tá falando, qualidade. Não é só isso. Mas eu não disse que é só isso. Eu disse que esse é o principal. Por exemplo, o Grêmio voltou nessa última parada, Silvio. Sabe qual foi o primeiro jogo? Grêmio e São José, Recopa Gaúcha. 2-0, Grêmio envolvendo no meio campo. Alex Santana fez a sua estreia. Nossa, que grande contratação. O jogo seguinte é Grêmio e Cruzeiro em Minas, o Grêmio toma 4-1. Tem uma distorção do que os caras consideraram um jogo contra um time muito fraco. Mas é o que eu e o Daniel estamos falando. Eu tô querendo dizer o seguinte, qualidade. Gente, a gente tá focado muito aqui na qualidade, e às vezes eu penso que a gente anda pra debater o futebol gaúcho e esse momento péssimo, porque é o seguinte, é um momento péssimo, tá? Não vamos nos enganar. A gente fica meio que enxugando gelo. Eu vou pegar o exemplo do Internacional, tá?
Vou pegar um exemplo do Internacional. Gente, se a gente for fazer uma lista de estrutura para se treinar dos 20 grandes clubes da primeira divisão, o Inter não pega top 10. Aquilo que a gente parece ter focado só na fala do Fernandão naquele momento em 2012. Aliás, hoje houve uma visita às instalações. Houve Ontem. Foi ontem, houve uma visita. A gente fica focado em Alvorada, né? Foi no de Alvorada? Foi no de Alvorada. Não, que não é integrado, né? Profissional com base, nem o Grêmio também não é integrado, mas enfim, pra mim isso é um erro. Prejuízo enorme não ser integrado. Mas quando o Fernandão lá em 2012 fala sobre coisas dentro do clube, sobre o puxadinho, sobre o CT e um monte de coisa, gente, aquilo ali ele tava dando um recado de que estruturalmente o Internacional estava defasado. Passaram-se 13 anos e ainda há uma defasagem. Não há integração entre base e profissional. O CT Eldorado é muito bonito, tá? Mas o profissional não tá lá. Não tem integração entre base e profissional. O CT é um CT de pouca estrutura, física inclusive. É um CT que qualquer chuva ele alaga totalmente, tu fica impossibilitado de treinar. Tem vários problemas estruturais de localização, não de localização de cidade, de localização de ter uma área muito, muito espremida ali, que não dá conta daquilo que um clube grande precisa. Esse é um dos recados. E depois vai desembocar, eu vou fazer um link, desculpa, Silvio, com outra chamada tua, tá? Sim. Prometo não misturar os assuntos, mas os links, eles existem. Qual é a política de futebol da dupla Grenal e a política de aproveitamento de base da dupla Grenal? Ela só existe num momento, vocês sabem quando? Na hora do aperto. Não, na hora da eleição. Não, mas só na hora da eleição. Eu acho que uma das notícias do dia, se não é a principal hoje do Inter, é que eu estava ouvindo o MOL à tarde falando que o planejamento para o Campeonato Gaúcho do ano que vem não é ganhar a qualquer custo, é usar a base. Né? É a segunda manchete dele. Sabe como é que eu estou definindo isso e quero falar sobre isso? Sobre a falácia de usar a base no Gauchão. Eu também acho. Eu não embarco mais nessas aí. Foi o que eu tô repito hoje. Assim, ó. Isso aí é uma, digamos, uma medida nesse momento que o Internacional está jogando para a rua para tentar, a manobra diversionista, sabe? Para faturar de alguma forma, estando nesse momento de muita pressão. Então vamos faturar com o negócio da base, olha só, vai ter os jogadores jogando no Campeonato Gaúcho, esse tipo de coisa. Não contem comigo, não embarco nisso. Mas daqui a pouquinho eu quero falar, até ouvir vocês a respeito desse assunto. Só para a gente ver, Luiz Henrique, essa questão do mau aproveitamento das paradas para treinamentos. Tem sido histórico na dupla Grenal nos últimos tempos, então eu fico assim, como é que a dupla vai voltar no final da semana que vem? Será que agora, enfim, vai aproveitar bem para o Inter voltar bem contra o Palmeiras e o Grêmio diante do Mirassol? No caso específico desse ano, o ano passado também houve paradas, né? Sim. Já tinha eliminatórias, também? Né? Mas no ano passado o Inter conseguiu dar O Inter foi bem, né? O Inter já era comandado pelo Roger Machado e houve paradas no segundo semestre e o Inter se manteve bem, né? Fez um bom segundo tempo de campeonato o ano passado. Esse ano, o Inter tá padecendo nesse momento de um mal que já o acomete há uns 3, 4 meses, né? Então, sim, mesmo que se houvesse 6 meses de parada, agora o Internacional não voltaria bem, porque parece que é uma coisa que está instalada assim, uma sensação de desânimo, né, que se instalou dentro do Inter, que é uma coisa assim assustadora, né? O Inter é um clube abandonado, né? Sim. O Inter não aparece, alguém falou aí dias atrás, o Inter não apareceu em nenhum momento para fortalecer a posição do Roger Machado. O Daniel falou, né? Acho que o Inter botou só o Mazuco ao invés de usar o D'Alessandro, que é um cara que ainda tem impacto junto ao torcedor, né? Como o Grêmio fez, no pior momento, estava lá o Rossato mantendo o Mano Menezes, enquanto que o presidente Alberto Guerra viajava para o Rio. Então o Inter é um clube abandonado que vai sofrer, tem absoluta certeza, não vai evoluir nada quando for retomado o campeonato. Acho que corre alguns riscos fortes o Inter, né? Sim. Porque se não der uma melhorada, não sei se o pior não vai acontecer no final desse ano. E o Grêmio, Silvio? O Grêmio é aquela questão assim do Mano Menezes, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Grêmio depois do que aconteceu. O Grêmio teve alguns espasmos, né? Que foram o Atlético Mineiro, a vitória por 3-1, e depois voltou à sua normalidade, empatando com o Ceará. Teve um novo espasmo agora, com esse grande empate contra o Flamengo, e a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez o Arthur
possa representar o acréscimo. O Carlos Vinícius, quem sabe um pouco mais entrosado. É possível até, se tivesse que apostar, eu acho que o Grêmio vai voltar melhor do que o Inter depois dessa parada. Eu também acho. Eu vou muito na linha da qualidade. Eu acho que esse é o principal fator sempre, assim, em qualquer discussão no futebol. É claro que existem outros fatores. Fator físico, que cada vez é mais importante, inclusive. Fator de estratégia, fator de mentalidade é muito importante, né? De treinamento, posicionamento. Mas assim, ainda a qualidade fala mais alto. Ainda não é o físico que fala mais alto, ainda é a qualidade. E quando eu olho para um período de treinamento, seja ele qual for, o Kiki Oliveira não vai aprender a jogar. O Kiki Oliveira é esse cara, entendeu? Tu vai pegar o Edenilson. Edenilson é esse cara, daqui para pior, na verdade. Então é difícil imaginar uma melhora tão expressiva com as mesmas peças. Agora é diferente. Agora o Grêmio tem um Carlos Vinícius que chegou e que tem qualidade, um Marcos Rocha que chegou e já deu boa resposta. O Noriega, infelizmente, pro Grêmio, tá com a sua seleção, inclusive ontem saiu sentindo, mas fez exame e não tem nada, ainda bem. O Arthur, acho que é o principal nome, aliás, ele e o William, né? Porque eu falo muito aqui, desde o início do ano, sobre o meio-campo, que é um setor fracassado do Grêmio. Então, sim, colocando dois jogadores com essa qualidade, Arthur e William, o Cuéllar recuperou o bom futebol, e eu acho que o Grêmio vai voltar dessa parada bem melhor, mas por esse fator. O Roger vai precisar reorganizar o Inter, e mais do que reorganizar, são 2 pontos no Inter, a reorganização e a reanimação também, porque o Inter realmente está jogado às traças, né? Porque o Inter chega na metade do ano, parece que é sempre a mesma solução. Isso. Caiu nas Copas, demite o treinador, recomeça. Dessa vez, pelo menos por enquanto, parece que a direção está firmando o trabalho do treinador. O Inter tem um vício, né? Não está manifestando isso publicamente, né? Isso. A direção não tá... eu digo assim, só no fator de não ter demitido ainda. Isso já me surpreende. Só não assim. demitiu, porque em nenhum momento veio a público dizer, olha, esse é o nosso técnico. Coletiva de Inter e Fortaleza. Foi perguntado ao Roger o seguinte, o que te faz acreditar que o Inter vai ter uma recuperação no final desse campeonato? A resposta do Roger foi a seguinte, porque nós já fizemos isso. Fizemos isso ano passado. Bisol, na coletiva de um jogo que eu não lembro qual, disse a mesma coisa. Ano passado nós nos reinventamos. O Inter aposta num pensamento mágico de que o raio vai cair uma segunda vez no mesmo lugar. Porque caiu o raio no ano passado e nesse ano vai cair o raio no mesmo lugar. Faltam 17 jogos, Silvio. 17 jogos para Grêmio e para Inter, tá? O Inter teve uma sequência de 16 jogos. Quando o Inter começa a engrenar essa sequência, faltavam 19 jogos, porque o Inter perde os 3 últimos do Brasileirão. Faltavam 19, agora faltam 17. Vamos lá, a pontuação estava completamente diferente do Brasileiro. Vocês acham mesmo que o Inter vai ficar 17 jogos invicto até o final do campeonato? E se conseguir isso, vai ser pra quê? Vai chegar em quarto, quinto, e aí vai ter o ano como positivo para se enganar, para voltar no ano que vem, inicia com uma goleada de 5-0 com o Guarani de Bagé, para dizer que tem o melhor futebol do Brasil e cai nas competições. O Inter, se for resgatar esse passado recente, esse looping, tá fazendo errado, porque é um looping perdedor. O Inter está se baseando, está buscando a referência do que tem que fazer em momentos que são perdedores, gente. O Inter do ano passado não teve nada. Teve só 16 jogos pra nada. Nada. A gente aqui forçou a barra. Eu não tô dizendo que é culpa do Roger. Eu tô dizendo que é culpa de quem pensa isso. Tá falando em cima da fala dele. Se ele pensa isso, ele tá errado. Se ele pensa isso, ele tá errado. Mas ele tá falando em cima da sequência que ele Se ele acha que ele vai repetir isso, ele tá errado. O raio não cai da mesma forma. Não, mas eu acho que sinceramente, né? Acho que tu tá pegando um pouco pesado. Não, ele falou sim. Eu sei que ele falou, mas eu acho que a maneira como tu tá lidando com o que ele falou é um pouco pesada. O Roger, ele tá dizendo que é possível retomar o bom futebol porque o Inter já jogou bom futebol. Ele não tá dizendo que o Inter vai ficar 17, 16, sei lá quantos jogos sem perder. E o fato dele ter sido eliminado ano passado, que foi o que tu citou, não foi ele o eliminado, né? Porque tu disse assim, 16 jogos sem perder pra quê? Pra aquilo que dava, porque foi ele onde ele pegou o Inter, ele pega o Inter eliminado. O problema não é o que ele fez, velho. O problema é buscar isso como referência pra se recuperar. Mas tu não acha que é uma boa existe, mas ele tem que se basear no que já deu certo. Se ele vai conseguir